Olá pessoal, hoje eu vim aqui esclarecer para vocês uma dúvida, abri uma caixinha de perguntas e eu expliquei que teve uma pessoa que me perguntou que ela faz dieta, faz exercício e mesmo assim não emagrece. Aí eu respondi para ela que precisa analisar se ela está em déficit calórico. Então teve uma outra pessoa que me perguntou o que é para eu explicar mais detalhadamente. É isso que eu vim explicar para vocês. O que é o famoso déficit calórico ou o balanço energético negativo. Vou fazer uma comparação com as finanças. Nas nossas finanças, se a gente gasta mais do que recebe, nós temos um déficit na nossa conta, né, bancária. Já na alimentação, nosso organismo, é um pensamento similar, só que se a gente consumir mais do que gasta, aí a gente vai ter um ganho de peso. Agora, se a gente conseguir consumir menos do que a gente gasta, aí sim a gente vai entrar em déficit calórico e aí sim emagrecer, se o objetivo for emagrecimento. Para entender de fato como ele funciona, é preciso lembrar que cada pessoa tem uma necessidade calórica específica. Diariamente, o nosso corpo desenvolve várias funções vitais, mesmo estando de repouso, como por exemplo, a nossa respiração, os batimentos cardíacos. Isso nós chamamos de taxa metabólica basal, ou seja, quantas calorias que a gente gasta para nos mantermos vivos, para as funções vitais. Disso, além dessas calorias, o corpo ainda desenvolve atividades extras, né? Como exercício físico, exercício de lazer. Então, é o fato da gente levantar, andar, fazer um exercício. Isso também requer uma quantidade específica de calorias que é muito individual, conforme a realidade, a rotina da pessoa. Gente, como resultado, temos uma questão matemática, que é o balanço energético. É aí que sai, desse cálculo que sai um déficit ou não calórico. Essa é a conta que nós fazemos entre a quantidade de energia que o corpo demanda, né, para todas essas atividades, que é a taxa metabólica basal, mais os gastos que a pessoa faz no dia a dia de atividades, versus quanto ela ingere. E como a gente faz esse cálculo? Quando a gente recebe um paciente, ele nos descreve o que ele come no dia a dia, normalmente, a quantidade. Em cima do que ele nos fala, a gente faz um cálculo do estado atual, que é o quê? O cálculo de quantas calorias que ele anda consumindo no dia a dia. E a gente contrapõe com a taxa metabólica basal, que a gente verifica através do exame de bioimpedância. Na bioimpedância a gente faz esse cálculo, ele calcula exatamente como que está seu metabolismo funcionando, daí a gente tem esse valor, né, de calorias, de quanto que o corpo dele está necessitando, e depois a gente só acrescenta as atividades do dia a dia dele, se ele faz algum exercício físico, como é que é o trabalho dele, se ele é sedentário, se não é. Então, com base no cálculo das calorias e quanto ele consome, um menos o outro, aí sim a gente sabe quanto de calorias que tem que ser a dieta dele. Se a gente faz esse cálculo, já dá para verificar se ele está em déficit calórico ou não. De repente, o que ele está comendo hoje, ele não está emagrecendo por causa disso. Então, daí a gente vai elabora um plano alimentar que seja menor de quanto ele gasta, somando todas essas calorias. Quando esse balanço energético é neutro, a pessoa mantém o peso, né? Geralmente ela está consumindo quanto o corpo dela, quanto ela está gastando, tanto de taxa metabólica basal, funções vitais, quanto atividades extras. É importante vocês saberem que essa taxa metabólica basal, ela é muito individual. Depende muito do peso, da altura, da idade, na faixa etária que a pessoa está, do estado dela, se a mulher está grávida, se ela está amamentando,
se é idoso, se está na menopausa, né? Se é criança. Cada época da vida da gente, a gente tem uma demanda energética diferente, tá? Então, por exemplo, menopausa é um período que tem que ser revisto a alimentação completamente, porque já é um período que a mulher já tende a acumular mais gordura. Então, assim, cada etapa da vida e também a altura, o sexo são diferentes, né? E baseado nisso, a gente faz o cálculo para promover esse déficit calórico. Então, às vezes a pessoa está tentando emagrecer sozinha, mas ela não está conseguindo, às vezes, por algum alimento, pela qualidade do alimento também, porque não é só qualidade, né? Lógico que a qualidade está muito relacionada, além de perda de peso, à própria saúde, né? Mas às vezes a gente empolga até nos alimentos saudáveis e come um excesso de castanhas, de oleaginosas, até de sementes, e não atrapalha o emagrecimento se a gente não tiver exatamente nesse déficit calórico. Então é preciso calcular certinho para a pessoa ter, né, um emagrecimento adequado. Então, gente, não é só diminuir a quantidade, mas principalmente a qualidade, porque alimentos ricos em açúcar e gorduras, alimentos industrializados, tornam o nosso corpo mais inflamado, né? Doenças crônicas estão associadas a altos níveis de processos inflamatórios no corpo. Então, às vezes, a pessoa pode estar até em déficit calórico, mas a qualidade dos alimentos dela são tão ruins que ela torna esse metabolismo mais lento devido ao excesso de inflamação de alimentos ricos em sódio, em gordura e principalmente açúcar. Então a gente tem que acertar não só a quantidade, mas a qualidade para o nosso metabolismo funcionar de forma correta, né? E com isso nos proporcionar vitalidade, energia, sono, diminuir a ansiedade, estresse, até a depressão. Então, às vezes a pessoa come a quantidade certa até para emagrecimento, mas não basta só isso, tá? Então, quero frisar que se fosse só a quantidade, tava bom, mas a qualidade também é essencial para o funcionamento adequado do seu corpo.